Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai abordar o tema da dízima periódica, tá? Um tema importantíssimo, né, no nosso nível básico, na parte dos números decimais, em que a maioria dos alunos tem muita dúvida de como a gente encontrar a nossa fração geratriz, tá bom? Então vamos aprender aqui de uma vez por todas nesta aula de hoje. Ó, dentro dos números decimais, a gente tem três classes, que são os decimais exatos, são os periódicos e são os números irracionais, tá? Os decimais exatos são aqueles decimais onde a gente consegue escrevê-lo por meio de uma fração decimal, tá? Ou seja, 0,9 eu consigo escrever o 0,9 como 9 décimos. 0,25 eu consigo escrevê-lo como 25 sobre 100, tá certo? Então, por isso que a gente diz que ele é exato, tá? Então, a gente observa que ele tem um fim, tá? Ele não fica se repetindo, que é o que acontece aqui no periódico, tá? O periódico é porque quando a gente realiza uma divisão, o número ele é infinito, tá? Ele fica se repetindo infinitamente, tá? Porém, tanto o exato quanto o periódico, eu consigo defini-lo através de uma fração, tá? E aqui no periódico, que é o que a gente está importando na aula de hoje, essa fração que a gente deve determinar é o que a gente chama de fração geratriz, tá certo? Já os números irracionais é um conjunto à parte, onde, apesar de eu ter após a vírgula infinitos números, esses números eles não se repetem com uma periodicidade, tá? Perceba que os números são todos diferentes uns dos outros, tá? Então, exemplos de números racionais são as raízes não exatas, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, o número π e assim sucessivamente, tá? Então, ela é uma classe à parte dos conjuntos numéricos, tá? Dentro dos periódicos, que é o que a gente está importando na nossa aula de hoje, a gente tem ainda dois conjuntos, que são as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas, tá? Então, a gente vai aprender a como a gente vai determinar a fração geratriz de cada tipo de dízima, tudo bem? Vamos lá, ó. Vamos começar com a dízima chamada de dízima simples, tá? Dízima periódica simples. Ó, a dízima periódica simples é quando, após a vírgula, eu só tenho o meu período. Perceba que no meu primeiro exemplo, 0,33333 infinitamente, tá? Então, eu posso escrever essa minha dízima desse modelo, ou, perceba que aqui, ó, após a vírgula, o número que está se repetindo é o 3. Então, eu posso escrever, ó, 0,3 barra. Essa barrazinha em cima do 3 significa que o 3 é uma dízima, ou seja, é ele que se repete. Ou seja, o 3 é o meu período. Tá bom? Como é que eu faço essas divisões? A quantidade de algarismos que eu tenho no meu período, que no caso aqui foi apenas 1, eu vou colocar um 9 no meu denominador. Se eu tivesse 2 algarismos no meu período, eu colocava 9. Tudo bem? E eu devo colocar no meu numerador a minha parte periódica. Tá certo? Porém, se antes da vírgula eu tivesse um número inteiro diferente de 0, o cálculo seria um pouco diferente, tá? Então, ó, repetindo, 0,3 barra, só tem um algarismo no meu período, só coloco um 9. Se eu tiver 2 algarismos no meu período, eu coloco 9. Tá? Então, quando antes da vírgula é 0, eu preciso apenas botar o meu período no meu numerador, ok?
Porém, se antes da vírgula, na nossa parte inteira, eu tiver um número diferente de 0, a gente vai fazer o seguinte, ó, perceba aqui que nesse terceiro exemplo, o nosso período é 42, tá aqui, ó, 42 barra, tá? Então, veja que aqui na parte inteira a gente tem o número 3. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai esquecer a vírgula e a gente vai pegar o 3, o 4 e o 2, tá? 342, e aí eu subtraio da parte inteira. Então, eu pego todo o número até o período e subtraio da parte inteira. E vou dividir por quanto, Rodrigo? Vou dividir por 9, 9. Por quê? Porque eu só tenho 2 algarismos no meu período, tá? Então, fica 342 menos 3 dividido por 99, que é igual a 339 sobre 99, tá certo? Então, só recapitulando. Se eu não tenho parte inteira, o meu numerador é o período, tá? O denominador vai ser a quantidade de algarismos que eu tiver no meu período. Se eu tiver parte inteira, eu esqueço a vírgula, venho até a minha parte periódica, depois subtraio da parte inteira e divido pela quantidade de algarismos que eu tiver no meu período, tá bom? Então, se eu tenho 2, é 9, 9. Se eu tiver 3, vai ser 9, 9, 9. E assim sucessivamente, tá bom? Então, essa é a dízima simples. Na dízima dita composta, a gente vai observar o seguinte. Olha o exemplo aqui, ó, 4,13434. Qual é o meu período nessa dízima composta? 34, tá vendo? Ó, 34 barra, tá? 34 barra é o meu período. Só que perceba que antes do meu período, eu tenho um número diferente do meu período, que é esse número 1 aqui, tá? E aí eu chamo ele de intruso, tá certo? Porque na dízima simples, após a vírgula, eu só posso ter o meu período. Na composta, após a vírgula, eu tenho um número diferente do meu período, que no caso aqui foi o número 1, tá bom? Então, vamos entender o que é que esse número vai interferir no nosso cálculo. Ó, esqueço a vírgula, venho até o meu período, 4134. Depois eu subtraio da parte inteira junto com o meu intruso, tá bom? E eu vou dividir por quanto? Mesmo raciocínio lá da dízima simples. Meu período só tem 2 casas, só tem 2 algarismos, então eu coloco 9, 9. E esse 0 aqui vem de onde? Vem do intruso, certo? Se eu só tenho um algarismo no intruso, eu coloco um 0. Se eu tiver 2, eu coloco 0, 0. Se eu tiver 3, 0, 0, 0 e assim sucessivamente, tá bom? Segundo exemplo, ó, eu tenho um número inteiro, 2 intrusos e o resto é o período, tá? Ó, número inteiro, 2 intrusos e aqui eu tenho um período. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número todo até o período e vou subtrair da parte inteira junto com o meu intruso, que seria o 12 aqui, tá? Então, ó, 61.248 menos 612 e vou dividir por quanto? 9, 9, por causa dos 2 algarismos do meu período, e 0, 0, porque eu tenho 2 algarismos na minha parte intrusa, tá bom? Então, a única diferença é que a gente tem que incluir zeros no denominador pela quantidade de algarismos que eu tiver no meu intruso, tá bom? Agora a gente vai entrar aqui na parte prática, tá? Coloquei 2 exemplos da dízima simples e 2 exemplos da dízima composta, tá? Vamos começar aqui com a simples, tá? Veja aqui, eu coloquei 0,444, tá? Então, eu poderia escrever esta dízima como 0,4 barra, correto? Poderia sim. Porém, o que é que eu preciso observar? Por que que esta é uma dízima simples? Porque após a vírgula, eu só tenho apenas o meu período. Ok.
Antes da vírgula é um número diferente de zero? Não, é um número igual a zero. Então, só vou pegar o meu período, vai ficar no denominador. E embaixo vai ficar o quê? 9. Por quê? Exatamente porque o meu período é composto apenas por um único algarismo, tá? Se eu tivesse 2 algarismos no meu período, seria dividido por 9, tá? Então, e por que no numerador ficou 4? Porque antes da vírgula, o número é igual a zero. Então, quando o número for igual a zero, o numerador vai ser igual ao seu período. Quando ele for diferente de zero, que é o caso do segundo exemplo, aí a gente tem que subtrair da parte inteira, tá? Então, ó, segundo exemplo, 3,25, 25, 25, a gente pode escrever como 3,25 barra, tá certo? Porque 25 é o meu período. Perceba que aqui na parte inteira o número é diferente de zero. Então, o que é que a gente vai fazer no nosso cálculo? A gente vai vir com um número até o período, 325, vou subtrair de 3, tá certo? Que é a minha parte inteira. E vou dividir por quanto? Meu período tem 2 casas, então vai ser por 2 9, tá certo? 325 menos 3, dividido por 9, 9. 325 menos 3 fica 322 sobre 99, tá bom? Então, se vocês fizerem essa divisão aqui na sua calculadora, você vai encontrar essa dízima periódica simples, tá? Já na dízima periódica composta, a gente tem um período junto com um intruso após a vírgula, tá? Qual é o meu período aqui? É o 3, tá certo? O 3 está se repetindo. Ó, a gente poderia escrever ele dessa forma aqui, tá bom? 1,23 barra, tá? Como é que a gente determina a nossa fração geratriz? A gente vai até o meu período e subtrai da parte inteira junto com o meu intruso, tá certo? E a gente vai dividir por quanto? Primeira coisa, a gente vai olhar quantos algarismos eu tenho no meu período. Foi apenas um, então eu coloco apenas um 9. E eu só tenho um algarismo também no meu intruso, então vou colocar aqui um 0, tá certo? Então a quantidade de algarismos que eu tiver no meu período é a quantidade de 9 que vai ter no denominador. E a quantidade de algarismos que tiver no meu intruso vai ser a quantidade de zeros que eu vou ter também no denominador, tá bom? Então, ó, 123 menos 12 dá igual a 111 sobre 90, tá certo? Se vocês fizerem essa divisão, você vai encontrar essa dízima composta, tá? E o último, 7,25, 31, 31, 31, a gente pode escrevê-lo como 7,25, 31 barra, correto? E como é que a gente vai determinar esta fração geratriz? Eu pego o meu número completo até o período, então 7, 2, 5, 3, 1, subtraio da parte inteira até o meu intruso, que seria 7, 2, 5. E vou dividir por quanto? Vou dividir por... Vamos lá. Quantos algarismos eu tenho no meu período? 2, não é? E lembra que no meu período eu coloco a quantidade de algarismos que eu tiver com 9, tá? Então, se eu tenho 2 algarismos no período, eu vou colocar 9 e 9. E eu tenho quantos intrusos? Eu tenho 2 algarismos no meu intruso, que é aqui o 25, certo? Se eu tenho 2 algarismos, eu vou colocar 0, 0, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, certo? Para a gente entender como é que a gente determina as frações geratrizes, tá? Espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou claro, deixa a dúvida aí nos comentários ou me chama lá no Instagram que eu vou tirar todas as dúvidas prontamente, tá bom? Até a próxima aula.